5 minutos de filosofia. Por que as pessoas têm tanto medo de morrer ou se preocupam tanto com o que acontece depois que a gente morre? Tava conversando sobre isso e é o seguinte, qual foi a reflexão? As pessoas têm medo da morte pelo seguinte: muitas pessoas vivem a vida delas como se elas fossem viver 200 anos. Elas costumam procrastinar muito, elas costumam se arrepender muito, então elas estão o tempo todo no passado, que não existe, apenas uma memória, né, uma lembrança, ou no futuro, que também não existe, é uma possibilidade, uma ideia. Só existe o presente. E ele não para, né? O presente ele é contínuo. Então, a possibilidade de uma vida pós a morte consola algumas pessoas que estão passando por alguns momentos difíceis, né? Elas pensam, porra, eu tô sofrendo pra caramba, mas tá tudo bem. Tem o paraíso depois. Então, eu posso aguentar várias coisas aqui na minha vida, depois eu vou pro paraíso. Outras pessoas, elas se apegam tanto, né, a essa vida pós-morte, porque elas pensam, todo o sacrifício que eu faço aqui por causa da minha religião, todos os prazeres que eu me abdico por causa da minha religião, vai ter uma compensação, né? Tudo aquilo que eu deixei de fazer nessa vida, tá tudo certo, eu vou ter a eternidade depois, né? E muitas vezes as pessoas vivem assim simplesmente porque elas foram ensinadas a ser assim, elas não param para questionar. E o simples fato delas cogitarem que essa visão pós-morte delas, ou que não exista nada, esteja equivocado, causa um desespero, porque elas pensam, nossa, toda a fundação da minha existência está baseada nisso. E se for mentira, eu estou vivendo, eu estou existindo, né, da maneira equivocada, errada. E tem o pior também. Tem algumas pessoas que elas se arrependem tanto na vida delas, né? Elas deixam de fazer algumas coisas que poderiam potencializar a existência delas, que o medo de morrer é aquela coisa de eu deixei tanta coisa para fazer no futuro e a morte chegou e eu nunca vou conseguir fazer essas coisas. Isso vai desde pedir perdão para alguém ou de deixar de depender de aprovação social e ser quem você realmente é. Sabe, as pessoas que vivem usando máscaras, né? Perdão pelo trocadilho, mas elas usam uma máscara para ficar na sociedade. Então, isso é muito sério, porque assim, a gente não consegue ter certeza de qual que é o fato por trás disso. A gente pode imaginar um cenário mais provável e a partir daí a gente tentar direcionar nossas ações. Então você que está pensando, tá bom, Mike, se não dá para eu saber o que acontece depois da morte, se você está falando que às vezes a fé ela não vai me dar uma certeza, só vai me dar uma resposta, como que a gente vive nossa vida então? Ó, o conselho que eu posso te dar, que é o que eu comecei a aplicar, é o seguinte: você viver de uma maneira que se você morrer daqui 5 minutos ou daqui 80 anos, você vai pensar, valeu a pena. É muito raro momentos assim na sua vida que você para ali, você fecha o olho, se eu morrer agora, vai ter valido a pena. Porque o que motiva a gente a agir é a dor e o tédio. Entre a dor e o tédio é quando a gente tem esses pequenos momentos aí de satisfação, né? A felicidade, ela é apenas um momento que a gente alcançou um fim e que a gente recebe uma recompensa, aquela sensação de que a gente tenta agir para manter aquele estado. Então não é, você não pode ficar perseguindo a felicidade, ela chega quando você cumpre uma meta. Então você tem que cumprir metas a curto, médio e a longo prazo, e aí você vai colecionar momentos felizes, né? E sempre pensando, dividindo aí as coisas que estão no seu controle e as coisas que estão fora do seu controle. Aí você não vai ficar se punindo por externalidades, coisas que acontecem na sua vida que você não tinha como evitá-las, entendeu? Então, ó, o mais simples que eu posso te falar é você viver de uma maneira que, se esse for seu último minuto de vida, ou se você tiver mais 100 anos, vai ter valido a pena, tá? E não tenha medo da morte, Carol. Que fofinha. A morte é nossa amiguinha, tá bom? Ela tá aqui pra ensinar que qualquer momento pode ser o último e que vale muito a pena a gente aproveitar os momentos bons e se preparar pros ruins. Beijo da morte. Opa,
beijo do trouxa.